E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Hoje vamos conhecer a perturbadora história de Andrei Tchikatilo, um dos assassinos em série mais notórios da antiga União Soviética. Conhecido como o açougueiro de Rostov, Andrei Romanovich Tchikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, na vila de Yabluni, Ucrânia. Cresceu em meio à fome e à guerra, ouvindo histórias de sua mãe sobre seu suposto irmão mais velho, que teria sido sequestrado e canibalizado durante a Grande Fome Ucraniana. O Holodomor, também conhecido como matar pela fome em ucraniano, e por muitas vezes referido-se como a Grande Fome, foi um período de fome na Ucrânia soviética, entre 1932 e 1933, que causou a morte de milhões de ucranianos, devido à ordem de Joseph Stalin de confiscar as lavouras de toda a União Soviética, e que resultou em uma onda de fome e levou pessoas ao canibalismo. Mesmo a mãe de Andrei contando essa história sobre seu irmão, nunca foi encontrado registros falando sobre seu nascimento ou sobre sua morte. Sua mãe, Anna Tchikatilo, teve de enfrentar criar 2 filhos sozinha em meio à guerra, depois que o pai de Andrei foi rendido aos alemães, e isso para muitas pessoas era visto como uma fraqueza. Eles moravam em uma casa que possuía apenas um quarto. Andrei cresceu em meio ao caos da guerra, e por isso via corpos nas ruas e até mesmo ver mulheres sendo estupradas era comum, em meio a tudo o que estava acontecendo na época. Na adolescência, enfrentou problemas de impotência e foi ridicularizado por isso, o que contribuiu para traumas profundos. Acabou se tornando um adolescente muito tímido e introvertido, e isso acabou fazendo com que Andrei não conseguisse ter amigos e muito menos conversar com garotas. Como sua vida social era praticamente inexistente, começou a focar nos estudos, e com isso conseguiu alguns cargos escolares de destaque no círculo acadêmico, o que também acabou contribuindo para que o bullying que ele sofria diminuísse um pouco no final do colégio, já que agora ele também era um jovem forte e alto, com uma altura que media entre cerca de 1,80 a 1,90 de altura. Andrei, mesmo estudando muito, acabou não conseguindo entrar na universidade, como ele acreditava que entraria devido aos seus esforços. Com isso, acabou indo para o exército, onde infelizmente acabou tendo ainda mais contato com a violência. Depois de 3 anos, ele deixa o exército e começa a trabalhar como engenheiro de comunicação. Depois de se estabelecer no emprego como engenheiro em tempo integral, uma das coisas que Andrei mais queria era construir uma família. Em 1963, com a ajuda de sua irmã, que apresentou Andrei à sua futura esposa, ele se casou com Fedosia Odinatieva, apenas 2 semanas depois de serem apresentados. Logo após o casamento, Feodosia descobriu o problema de impotência de Andrei, e também que ele só conseguiria ter uma ereção se fosse violento ou causasse medo. Isso se deve ao fato de que quando Andrei tinha apenas 15 anos, ele tentou estuprar uma garotinha de 11 anos. Quando ela tentava fugir, ele teve uma ereção e acabou ejaculando antes mesmo de conseguir qualquer coisa. Mesmo com o problema de Andrei, eles tiveram uma filha chamada Ludmila em 1965. E o segundo filho, chamado Yuri, nasceu em 1969. De acordo com informações, só foi possível pois ele introduziu o próprio sêmen com os dedos dentro da esposa. Andrei se formou em literatura russa, planejando um emprego melhor para sustentar a família, que agora já estava maior. Porém, assim que começou a dar aulas, seu sentimento de impotência apenas cresceu, já que dentro da sala de aula ele não conseguia impor sua autoridade, e os alunos até mesmo zombavam dele. Alguns relatos contam que ele era chamado de ganso pelos alunos, pois era alto, magro e tinha o pescoço longo. Mas depois começaram a chamá-lo de maricas, já que em 1973 ele assediou uma aluna de 15 anos pegando em suas genitais. Depois disso, ele passou a assediar as alunas, observando elas a trocarem de roupa pela janela dos dormitórios e até mesmo perseguir elas, já que nada foi feito depois do ocorrido com a aluna. Mesmo a diretoria ciente do caso. Apenas muito tempo depois, após muitas reclamações das alunas, ele acabou sendo demitido. Porém, em casa, Andrei era um pai calmo e muito quieto, e que nunca alterava o tom de voz. Por isso, sua família nunca desconfiou de seu comportamento, e nem imaginou que ele seria capaz de tais coisas. Apesar de tudo, ele até chega a tentar procurar um novo emprego como professor, mas como ele havia tido muitas reclamações, ele não conseguiu, e por isso a família decide se mudar para outra cidade. Agora, nessa nova cidade, Andrei já estava na casa dos 40 anos, e percebeu que para se satisfazer, precisaria atacar mulheres e até mesmo crianças, e foi exatamente isso que ele começou a fazer. Começou a assediar crianças e mulheres. Nessa cidade, ele conseguiu um novo emprego, e consegue comprar um galpão próximo à sua casa, sem que ninguém de sua família soubesse.
e nesse galpão ele praticava as atrocidades com mulheres e crianças. Andrei ficou conhecido como o açougueiro de Rostov, o estripador vermelho ou o estripador de Rostov. Todos esses nomes se dão pelo fato de todas as atrocidades que Andrei cometeu na cidade de Rostov, na Rússia, e em seus arredores. No período ainda era União Soviética. Ele fez mais de 50 vítimas. Estima-se que foram mais de 56 no total. Em 22 de dezembro de 1978, Andrei levou uma garotinha de 9 anos de idade até o galpão, onde não conseguiu ter uma ereção e com muita raiva começou a desferir golpes de faca na garotinha. Ao ver ela sofrer e a sangrar muito, isso fez ele ejacular. Ele então estrangulou a garotinha e jogou seu corpo em um rio próximo. A polícia chegou a interrogar Andrei sobre o caso quando o corpo foi encontrado, e ele alegou que não tinha envolvimento algum, mesmo a polícia encontrando gotas de sangue que levavam do galpão até o rio. Porém, a polícia prendeu um vizinho de Andrei chamado Alexander, pois ele já tinha ficha na polícia por estupro e assassinato. Alexander foi culpado pelo crime e sentenciado à morte. Andrei fez diversas vítimas, entre mulheres e crianças com idades variadas entre 7 e a vítima mais velha, de 31 anos. Ele sempre conseguia atrair suas vítimas, ganhando sua confiança, conversando ou em troca de favores, como aconteceu com Larissa Tchatchenko. Andrei abordou Larissa em um ponto de ônibus e disse que compraria uma bebida se ela o acompanhasse até a floresta. Andrei foi muito persuasivo, pois Larissa foi com ele até uma área isolada da floresta, onde Andrei jogou a garota no chão e rasgou suas roupas. Como não conseguiu ter uma ereção, ele colocou terra na boca de Larissa para que não gritasse enquanto espancava e estrangulava até a morte. Andrei não tinha nenhuma arma com ele, então usou os dentes para mutilar o corpo da garota. Ele arrancou os mamilos de Larissa com os dentes e jogou algumas folhas sobre o corpo para tentar esconder. O corpo da garota foi encontrado no dia seguinte. Após seu segundo assassinato, Andrei não tentava mais oprimir seus impulsos homicidas. Apenas entre os meses de julho e setembro de 1982, ele fez mais de 5 vítimas, onde estabeleceu um padrão de abordagem em estações de trem ou ônibus. Atraía as vítimas para áreas isoladas ou florestas, onde matava suas vítimas, estrangulando ou esfaqueando, pois segundo ele, que admitiu em seu próprio julgamento, o ato de esfaquear as vítimas era como se estivesse as penetrando. Cada vez mais corpos iam aparecendo, todos mutilados em diversas partes do corpo, e muitos deles tinham os olhos arrancados. Com isso, a polícia começou a investigar melhor os casos, para ver se estavam relacionados, já que talvez eles tivessem conseguido ver algum padrão nos assassinatos. As vítimas mulheres adultas eram normalmente sem teto ou prostitutas, e que normalmente havia sêmen sobre a vítima, já que ele tentava ter relações e quando zombavam dele, ele enfurecia e esfaqueava a vítima, assim conseguindo ter uma ereção. Já as vítimas mais jovens, como adolescentes e crianças, eram de ambos os sexos, e com eles a abordagem era bem parecida, sempre tentando atrair para um local isolado, dizendo saber um atalho, oferecendo doces ou simplesmente companhia. Em 11 de dezembro de 1982, Tchatchenko encontrou uma menina de 10 anos chamada Olga, viajando de ônibus para a casa de seus pais em Novochatinsk, e convenceu a criança a sair do ônibus com ele. Ela foi vista pela última vez por um passageiro que relatou que um homem de meia idade havia levado a menina firmemente pela mão. Andrei atraiu a menina para um milharal nos arredores da cidade, esfaqueando-a mais de 50 vezes na cabeça e no corpo, rasgou seu peito e estripou seu intestino grosso e útero. Em 1984, moradores conseguiram dar uma descrição do assassino, já que os corpos eram encontrados em valas, florestas, córregos e outros lugares próximos um do outro. E nesse mesmo ano, em 13 de setembro, ele foi preso após um policial disfarçado ver ele tentando atrair uma criança em um ponto de ônibus. Nesse dia, ele tinha uma maleta com uma faca grande de 20 centímetros. Como a polícia já havia coletado amostras de sêmen que Andrei havia deixado em alguns dos corpos, fizeram alguns testes para saber se eram compatíveis com o DNA de Andrei, que era tipo A. Porém, o que a polícia nem desconfiava era de que Andrei sofria de uma condição muito rara, que faz com que o DNA só é compatível se for testado pelo sangue. Caso seja feita com o sêmen, os resultados não iriam bater. O DNA coletado das vítimas era tipo AB. Sem provas suficientes, a polícia precisou descartar Andrei como possível assassino, já que seu DNA não era compatível com o encontrado nas vítimas. Mas como Andrei havia sido demitido de seu novo emprego, sendo acusado de furto, ele então foi condenado a 1 ano de prisão. Em 12 de dezembro de 1984,
Após cumprir 3 meses de prisão, foi solto e conseguiu um emprego em uma fábrica de locomotiva e não voltou a fazer as vítimas até 1º de agosto de 1985, quando, durante uma viagem de negócios à cidade de Moscou, mais especificamente na vila de Vostroyakovo, Natália tinha apenas 18 anos quando foi atraída, amarrada e esfaqueada 38 vezes e depois estrangulada até a morte por Andrei. A investigação para capturar o assassino se tornou gigantesca, com cerca de 15 procuradores e 29 detetives para trabalhar no caso. Um dos investigadores foi consultar um psiquiatra para poder traçar um perfil do assassino. O Dr. Alexander Bukanovsky traçou o perfil psicológico do assassino para os investigadores. O perfil psicológico de 65 páginas do Dr. Bukanovsky descreveu o assassino como um homem recluso com idade entre 45 e 50 anos, que teve uma infância dolorosa e isolada e que era incapaz de flertar ou cortejar mulheres. Esse indivíduo era bem educado, provavelmente casado e pai de filhos, como também um sádico que sofria de impotência e só conseguia atingir excitação e alívio sexual vendo suas vítimas sofrerem. Os assassinatos em si eram análogos à relação sexual, que este indivíduo era incapaz de realizar, e sua faca se tornou seu substituto para um pênis que não funcionava normalmente. Policiais femininas à paisana foram colocados para rondar as estações de trem e ônibus ao redor de Rostov. Após não conseguirem nada com isso, a polícia decide mudar de abordagem, ainda mantendo os policiais à paisana, mas também aumentando o policiamento nas estações ferroviárias, que eram onde os crimes mais ocorriam. Os policiais não ficavam mais somente à paisana, agora eles poderiam parar e verificar o documento de qualquer homem que considerassem suspeito, ou até mesmo que estivessem na companhia de um menor de idade. No dia 8 de novembro de 1990, próximo à estação do Lenskov, Andrei estava retornando à plataforma quando foi notado por um policial, que viu suas roupas manchadas de terra e também notou manchas vermelhas no casaco e no rosto de Andrei. Ele verificou o documento e, como não tinha nenhuma razão para prendê-lo, deixou que ele fosse embora. O policial retornou ao seu escritório e escreveu um relatório que continha o nome de quem havia parado e a observação sobre as possíveis manchas de sangue no abordado. Naquele dia, Andrei havia assassinado Svetlana Korostik, de 22 anos. Após uma reunião da polícia para averiguar os abordados, foi constatado que Andrei aparecia em diversos relatórios e que vários policiais já o tinham visto pelas estações. A polícia então investigou o passado de Andrei e descobriu que ele foi demitido da escola em que trabalhava por conta de diversas denúncias de assédio. Com isso, a polícia o colocou em vigilância constante em 14 de novembro de 1990. E durante os próximos dias, a polícia pôde ver que Andrei abordou diversas mulheres jovens e crianças. No dia 20 de novembro, ele saiu de casa com uma grande jarra com o intuito de ir até um bar, encher de cerveja e tentar atrair a próxima vítima. E foi isso que ele fez. Ele encheu a jarra e ficou vagando pela cidade. Ao sair de um café, Chikatilo foi preso por 4 policiais à paisana. Ele não ofereceu resistência, pois foi algemado e colocado dentro de um carro de polícia sem identificação. Após sua prisão, Andrei deu uma declaração alegando de que a polícia estava enganada e reclamou que ele também havia sido preso em 1984 pela mesma série de assassinatos. Ele continuou negando seus envolvimentos com os assassinatos, mesmo após confirmar ter assediado alunos no seu período como professor. Porém, no dia 29 de novembro, o Dr. Bukanovsky foi convidado a auxiliar no interrogatório do suspeito. Bukanovsky leu trechos de seu perfil psicológico de 65 páginas para Andrei. Em 2 horas, Andrei começou a chorar e confessar a Bukanovsky que era de fato culpado pelos crimes pelos quais havia sido preso. Depois de conversar até tarde da noite, Bukanovsky relatou a Bukarov e Fetisov, responsáveis pelo caso, que Andrei estava pronto para confessar. Em 30 de novembro, Andrei foi formalmente acusado de cada um dos 36 assassinatos que confessou, todos cometidos entre junho de 1982 e novembro de 1990. Nos dias seguintes, Andrei confessou mais 20 assassinatos que não estavam relacionados ao caso, seja porque os assassinatos foram cometidos fora da região de Rostov, porque os corpos não foram encontrados, ou, como no caso do primeiro assassinato de Andrei,
porque um homem inocente foi condenado e foi executado pelo assassinato. Andrei foi levado a julgamento em Rostov, em 14 de abril de 1992, acusado de 53 acusações de homicídio, além de 5 acusações de agressão sexual contra menores cometidas quando era professor. A mídia viu Tchikatilo pela primeira vez no primeiro dia de seu julgamento, quando ele entrou em uma gaiola de ferro construída especificamente em um canto do tribunal para protegê-lo de ataques dos parentes enfurecidos e histéricos de suas vítimas, pois ele havia detalhado e demonstrado como assassinou cada uma de suas vítimas durante os interrogatórios anteriores ao julgamento. Durante uma das sessões de julgamento, o irmão mais velho de uma das vítimas arremessou um pedaço de metal pesado contra o peito de Andrei. Quando a polícia foi tentar conter o jovem, as famílias das outras vítimas o protegeram. Em 14 de outubro de 1992, o tribunal se reuniu para ouvir a sentença formal, que só foi terminar no dia seguinte. Andrei Tchikatilo foi anunciado como culpado de 52 dos 53 assassinatos pelos quais ele havia sido julgado e foi condenado à morte por cada crime. Andrei entrou com diversos recursos para recorrer da decisão, porém, todos seus pedidos foram negados. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei Romanovich Tchikatilo foi levado da sua cela no corredor da morte para uma sala à prova de som na prisão de Novocherkassk e executado com um único tiro atrás da orelha direita, e foi enterrado numa cova sem identificação no cemitério da prisão. Andrei Tchikatilo não só enganou suas vítimas, ele enganou um país inteiro. Sua história é a prova de que o mal pode agir por anos, até quando ninguém quer acreditar que ele existe. Hoje tivemos a história do caso Andrei Tchikatilo. Deixe nos comentários o que acharam do caso e não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativarem as notificações. Até a próxima!